Oi, pessoal! Eu gostaria de falar um pouco sobre a atividade dos xilofones que a gente vai começar a desenvolver no ninho para as crianças maiores de 3 anos, né? Antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os xilofones e como é que eles chegaram até nós, né? Quem trouxe essa ideia para a educação musical infantil foi um compositor alemão chamado Carl Orff. Ele, depois de uma viagem que ele fez à África, um pouco antes de 1930, por aí, ele trouxe alguns instrumentos africanos que ele viu lá, que eram os balafons, de madeira, com plaquetas de madeira e que todos tocam juntos. Ele trouxe esses instrumentos e, baseado nessa ideia, ele elaborou os xilofones, que são instrumentos de plaquetas de madeira. E depois também vieram os metalofones, que são os instrumentos com plaquetas de metal. E aí ele criou um método inspirado nos educadores da época, Montessori, Freinet, outros educadores que tinham um novo paradigma de educação, inspirado também na ludicidade, na dança, no teatro, na literatura, nas rimas, porque ele era interessado em todos esses aspectos da cultura e da educação. E foi que ele criou esse sistema de educação musical que a gente conhece como instrumental Orff, né? No instrumental Orff tem vários instrumentos, tem flauta doce, tem pandeiro, tem chocalhos, pratos, gongos, outros instrumentos, mas o que a gente vai se referir mais agora são os xilofones, que são os instrumentos de plaquetas. E o que eles têm de muito interessante é que as plaquetas são móveis. Então a gente pode tirar plaquetas, colocar plaquetas, e aí com esse instrumental, com esses instrumentos, com os movimentos, com aspectos lúdicos, com as rimas, as quadrinhas, a gente vai trabalhando musicalmente, aspectos musicais elementares simples, de uma forma simples e muito rica, porque várias coisas podem acontecer ao mesmo tempo, as crianças podem tocar juntas coisas diferentes, né? Inclusive também dá pra gente trabalhar com a escala pentatônica. Depois eu mostro em algum outro vídeo um pouquinho mais sobre isso. A escala pentatônica, ela vai ter só 5 sons e não 7 da escala normal que a gente é acostumado, que a gente conhece mais. Aí quando a gente tira alguns sonzinhos, que é como se eles dessem pequenos choquinhos, assim, na escala, ela fica pentatônica só com 5 tons e ela fica mais harmoniosa, mais suave e ela fica mais fácil da criança acertar. E elas podem tocar em conjunto que tudo vai ficar harmônico. Esse é bem interessante, um aspecto bem interessante desse instrumento. E então, esse que é o diferencial desse tipo de instrumento, e ele é um instrumento muito bacana para trabalhar musicalização para as crianças pequenas, ainda na primeira infância. Pessoal, esse é o xilofone que o Ninho adquiriu, 5 unidades, né? E esse xilofone foi feito por um luthier chamado Rubem Bagatello. Ele mora no Rio Grande do Sul e ele faz os instrumentos dele com muito capricho. Esse é um xilofone que foi muito bem feito, a afinação dele é perfeita, ele é de um tamanho bom, né, para uma criança pequena. Ele é pequeno, mas ele ao mesmo tempo ele tem volume, né, ele tem substância. As plaquetas saem com facilidade, mas ao mesmo tempo, quando elas são recolocadas, elas ficam bem firmes. A gente pode tocar inclusive forte, que elas não pulam, né? Que é uma coisa que acontece com várias plaquetas de outros xilofones, muitas vezes. E as plaquetas que ele fez para essa idade são plaquetas de 4 centímetros de largura, né? O que facilita dar mais área, né? Para a criança bater e acertar na plaqueta, né? E um instrumento muito bom, com uma sonoridade muito boa, feita com uma madeira muito boa,
Agradecemos as árvores que se doaram para essa construção, que vai gerar um grande benefício para as crianças. Muito grata a elas pela sua generosidade, muito grata ao Rubem por ter feito tão bem os instrumentos e muito grata ao Ninho por ter feito essa excelente aquisição. Vamos lá, vamos tocar, vamos tocar! A maré encheu, a maré vazou, a maré encheu, a maré vazou, os cabelos da morena, o riacho carregou, o peixinho vai nadando devagar, vira, dá uma meia volta e vai pro fundo do mar. O peixinho vai nadando devagar, vira, dá uma meia volta e vai pro fundo do mar. Borboleta preguiçosa, já não bote as suas asas, deu um tropeção e caiu no chão, tá com a asa machucada, tá com a asa machucada. Caramujo enrolado